Guerra Russo-Japonesa. Enquanto esses conceitos iam se consolidando, acontece, em 1904, a Guerra Russo-Japonesa, 1904-2005, cuja repercussão seria enorme, em todo o mundo. O ataque das torpedeiras japonesas. A guerra teve início com um ataque de surpresa sem a formalidade de uma declaração de guerra, como ocorreria cerca de 4 décadas mais tarde no ataque a Pearl Harbor, deslanchado por 10 torpedeiros japoneses contra a esquadra russa fundeada em Port Arthur, em fevereiro de 1904. A frota russa estava em regime normal de porto, apenas como vapor disponível para as auxiliares, sem precauções especiais contra um ataque de surpresa, exceto por uma rede de proteção antitorpédico e de 2 navios selecionados para manter uma busca com holofotes durante a noite e 2 destroyers usados como piquetes, cerca de 20 milhas para o lado do mar. As torpedeiras japonesas tinham sido construídas em 1899 pela Thornycroft e pela Yarrow. Eram pequenos navios de cerca de 300 toneladas, capazes de se deslocar a uma velocidade de até 30 nós, armados com 2 tubos de torpedos VTA de 18 polegadas e um canhão 12, polder e 5,6, polder, todos de tiro rápido. As torpedeiras haviam sido desenvolvidas exatamente para este tipo de ataque e foram a causa da instalação de um grande número de canhões de tiro rápido nos grandes navios de linha, conforme já vimos. O ataque das torpedeiras japonesas foi feito à noite, e, a despeito de certa confusão entre os japoneses devido à escuridão e à interferência dos navios piquete, de cuja existência a força japonesa não suspeitava, atacaram os encouraçados e os cruzadores russos muito de perto, atirando 19 torpedos contra os alvos estacionários, a distâncias que variavam de 700 a 1.600 jardas. Só 3 torpedos atingiram o alvo, avariando 2 encouraçados e um cruzador russos, as torpedeiras japonesas. Exceto a divisão que liderou o ataque e acertou 3 torpedos. Foram apanhadas pelos holofotes e receberam os tiros dos inúmeros canhões de tiro rápido da frota russa, sem, contudo, sofrerem maiores danos. O fracasso desta operação, em que todas as condições eram favoráveis, deveu-se, especialmente, à ineficácia dos torpedos então existentes. Fracasso ainda maior ocorreria noutra ocasião, quando 40 torpedeiras japonesas não acertaram um único alvo. À medida que o desenvolvimento tecnológico melhorasse a qualidade dos torpedos, sua influência seria cada vez mais relevante na evolução da tática naval. Combate ao lago do Porto Arthur. Na manhã seguinte a este ataque, o almirante Togo, comandante das forças navais do Japão, levou a esquadra japonesa para os acessos de Port Arthur, esperando encontrar a frota russa ainda desarvorada pelo ataque das torpedeiras. Não teve sucesso, porém as duas esquadras passaram, em rumos opostos, a distância de cerca de 7.000 jardas, canhoneando-se. Era de se esperar que grandes danos recíprocos ocorressem, mas os defeitos dos navios pré-dreadnought tornaram-se evidentes. As baterias com canhões de calibres diferentes tornaram difícil a espotagem e a precariedade dos primitivos sistemas de direção de tiro tornavam um tiro muito errático. Após o desengajamento, os cruzadores russos, que tinham sido os navios próximos do inimigo, e, portanto, tinham recebido seu fogo concentrado, sofreram uma série de impactos, mas nenhum ficou fora de ação, por isso também os encouraçados russos foram atingidos inúmeras vezes, um deles, o Pobieda, 15 vezes mais como a maioria dos tiros. Provinha da bateria secundária dos navios japoneses, as couraças não foram perfuradas e, em consequência, os danos foram pequenos. As perdas russas totalizaram 21 mortos e 101 feridos. Do lado japonês, 4 encouraçados foram atingidos o Mikasa 3 vezes por projetis de grosso calibre, mas os danos sofridos foram apenas superficiais e as baixas ainda menores que as russas. As esquadras oponentes eram assim constituídas. A linha de batalha japonesa era liderada por 6 encouraçados, que constituam a primeira divisão, com o Mikasa como capitânia, todos típicos encouraçados da era pré-dreadnought, cada um com 4 canhões de 12 polegadas, montados em 2 torres barbetas, e 14 canhões de 6 polegadas montados em casamatas ao longo dos bordos dos navios. Seguia-se um esquadrão homogêneo de cruzadores encouraçados, 5 navios ao todo, com 4 canhões de 8 em barbetas duplas e 12 ou 14 canhões de 6 polegadas. Na retaguarda, um esquadrão de 4 cruzadores protegidos, 3 dos quais com 2 canhões de CDs de 4,7 polegadas de tiro rápido, e o quarto com 4 canhões de 6 ES-8 de 4,7 polegadas de tiro rápido. A linha de batalha russa,
desfalcada dos 2 encouraçados e do cruzador avariados no ataque a torpedo feito anteriormente, formou com 5 encouraçados, liderados pelo Capitânia Petropavlos, com armamento semelhante ao dos encouraçados japoneses, e um esquadrão misto de cruzadores, que compreendia o cruzador encouraçado Bayan com 2 canhões de 8 e 8 de 6 polegadas, e 3 cruzadores protegidos, cada um com 8 ou 12 canhões de 6 polegadas de tiro rápido e 2 cruzadores ligeiros com canhões de 4,7 polegadas de tiro rápido. A Guerra de Minas. A guerra russo-japonesa foi plena de ensinamentos no que se refere à Guerra de Minas. As minas foram amplamente usadas pelos 2 contendores e com muita eficácia os campos minados foram usados mesmo em mar aberto, com o propósito de influenciar as manobras da esquadra inimiga, o que ganharia uma enorme dimensão na Primeira Guerra Mundial. Em abril de 1904, a esquadra russa continuava concentrada em Port Arthur, mas agora protegida contra incursões japonesas por vários campos minados defensivos, com minas controladas. Os japoneses por sua vez lançaram um campo minado ofensivo ao longo da entrada do porto, tentando ocultar esta operação. Realizaram simultaneamente um novo ataque torpédico, a título divisionário, mas sem êxito. No dia seguinte, um esquadrão de cruzadores japoneses deslocou-se até a entrada da baía, procurando atrair as forças russas para um combate que, na aparência, seria fácil para elas, que ignoravam a presença, logo além do alcance visual, do grosso das forças japonesas e, pensavam os japoneses, também, a existência dos campos minados. O almirante Makarov aceitou o desafio dos cruzadores e saiu em sua perseguição, evitando os campos minados. Ao perceber, porém, a aproximação das demais forças japonesas procurou voltar para o porto, mas uma hábil manobra japonesa levou-o a atravessar o campo minado, com trágicas consequências. O Capitania Petropavlos afundou, com 600 homens da sua tripulação, e o Poblida foi severamente danificado. Um mês mais tarde, os russos deram o troco. O navio mineiro Amur, após minuciosa observação dos movimentos dos navios japoneses que efetuavam o bloqueio, conseguiu lançar um campo minado na rota da patrulha inimiga. Os encouraçados Atsushi e Ashima bateram em Minas. O primeiro afundou e o segundo, quando regressando para o Japão a fim de fazer reparos, teve de ser abandonado. Os japoneses tentaram varrer a área minada, mas, antes que o conseguissem, 3 cruzadores bateram em Minas. Os russos mudaram de lugar as boias deixadas pelos japoneses para indicar as áreas limpas. As perdas de ambos os lados por ação de Minas foram impressionantes. Os russos perderam um encouraçado, um cruzador, 2 destroyers e 2 embarcações menores. Os japoneses, 2 encouraçados, 4 cruzadores, 2 destroyers, uma torpedeira e um navio mineiro, o Yenisei, quando operando em um campo minado lançado pelos próprios japoneses. Mikasa, 1904, encouraçado japonês, aqui visto transformado em monumento nacional na cidade de Yokosuka. Foto, Proceedings. Petropavlos, 1900, encouraçado russo. Foto, a marinha antiga e a moderna. A Batalha do Mar Amarelo. As ideias de Kumiberti e Fischer iam assim sendo confirmadas no teste real de batalha conforme vimos no ataque a Port Arthur em fevereiro, e o seriam ainda mais no combate em alto mar entre as duas esquadras, em agosto de 1904, no que seria conhecido como a Batalha do Mar Amarelo, quando ficou claramente demonstrado que o tiro dos canhões de 12 polegadas, nas distâncias em que só eles podiam alcançar, era mais eficaz do que o fogo indiscriminado de todos os canhões nas distâncias menores, dentro do alcance de todos. Também ficou claro que, numa batalha envolvendo navios com couraça, o único canhão que produzia resultados era o de 12 polegadas, sem que os canhões menores provocassem dano significativo. Logo no começo da ação, o Mikasa, atingido por 2 tiros de canhões de 12 polegadas, sofreu extensivos danos e teve muitas baixas, quando os japoneses, mais tarde, tiveram oportunidade de usar todos os seus canhões de mais de 6 polegadas contra a frota russa, esta praticamente nada sofreu. Após diversas horas de canhoneio, com o Mikasa repetidamente atingido, seus danos e suas baixas crescendo sempre, e a batalha parecia chegar a termo com o que seria uma vitória russa, a explosão de 2 granadas de 12 polegadas no Capitânia russo mudou a situação, com o navio fora de controle, estabelecendo-se a confusão na linha russa que foi, então, obrigada a uma retirada ignominiosa. O almirante russo Vitev, a bordo do Tarevich, morreu atingido por uma granada. Como consequência dessa batalha, a 1º de janeiro de 1905, Port Arthur estava nas mãos dos japoneses. De cima para baixo. Atsushi e Ashima
Encouraçados japoneses. Fotos, Kabe. Oxibia, 1899, encouraçado russo, fotos, a marinha antiga e a moderna. Czarevich, 1901, encouraçado russo, fotos, a marinha antiga e a moderna. A Batalha de Tsushima. A grande e decisiva batalha estava, porém, ainda por vir. Em maio de 1905, nos estreitos de Tsushima, a esquadra japonesa aniquilou a esquadra russa vinda do Báltico, e, ainda desta vez, foi o tiro dos canhões de 12 polegadas, atirando próximo ao limite do seu alcance, que determinou o resultado da batalha. A frota russa do Báltico teve de fazer uma viagem de cerca de 18.000 milhas marítimas para vir de sua base em Kronstadt até a ilha de Tsushima, onde encontraria o seu fim. Como ao longo de todo o percurso não havia uma única base onde esta esquadra pudesse procurar apoio, ela foi reabastecida em viagem por navios carvoeiros ingleses, colliers. Somente em outubro de 1904, quando a Batalha do Rio Amarelo já tinha selado a sorte dos navios russos de Port Arthur, pôde o almirante Rojestvenski sair com a sua força, constituída por 45 navios, incluindo os navios que hoje chamaríamos de trem de esquadra. Sob o comando do almirante Falkerson foi destacada uma força, composta pelos 3 menores navios de linha da força, 3 cruzadores e destroyeres, para seguir viagem via Suez, enquanto a força principal seguiria a rota do Cabo. Os 2 grupos voltaram a se reunir na ilha de Madagascar, rumando então juntos com destino a Vladivostok. As forças russas e japonesas encontrarão-se no ponto mais ao sul da ilha de Tsushima. Os russos em 2 colunas tinham os japoneses a boreste. Graças à superior velocidade dos japoneses, pôde Togo cortar dos russos uma manobra que permitia que todos os navios japoneses usassem os seus canhões numa abordada contra os russos, enquanto esses ficavam limitados ao uso apenas dos poucos canhões que podiam atirar pela proa. Tão grande era a superioridade de velocidade dos navios de Togo, que ele pode ainda guinar com os seus navios e pela segunda vez cortar o T da força russa. A 6.000 jardas de distância, os japoneses concentraram seu fogo contra os líderes das 2 divisões russas Suvarov com o pavilhão de Rojestvenski, e o Oslabia, como o pavilhão de Falkerson. Logo, o Oslabia estava em chamas e pouco depois afundou. O Suvarov com o leme avariado deixou a linha, estabelecendo-se a confusão nas forças russas e teve início o verdadeiro massacre dessas forças. Num combate que durou cerca de 20 minutos, foram sendo postos fora de combate os encouraçados russos. O Savarov durou até o dia seguinte, quando foi abandonado por Rojestvenski, que se transferiu para um destroyer que, pouco depois, foi aprisionado pelos japoneses. Dead Note, 1906, o revolucionário encouraçado inglês, fotos, Kabe e Usnip. Só 3 navios russos sobreviveram e puderam alcançar Vladivostok, 2 destroyeres e o cruzador ligeiro ou mais. 6 pequenos navios chegaram a portos neutros e foram internados. 2 encouraçados que não afundaram foram aprisionados, reparados e mais tarde incorporados à marinha japonesa, prática que tinha sido comum na era da marinha à vela. Nenhum navio de linha japonês foi perdido, apenas 3 torpedeiras foram afundadas. Sofreram avarias de diferentes graus 3 cruzadores e 6 destroyeres. É incontestável que a vitória de Tsushima foi tão decisiva quanto a de Trafalgar. Em 1904 são lançados ao mar os submarinos franceses Aigrette e Sigone. São navios de 175 toneladas, flutuabilidade de 29%, são os primeiros navios a usar os novos motores de combustão interna que queimam óleos pesados. A concretização das expectativas de Koniberti e Fischer em Tsushima logo tiveram consequências práticas.